aleluia, 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 aleluia. Quantas vezes tem chorado aos pés do Senhor, e agora prontamente Deus atende o teu clamor. Eis que agora o anjo traz a bênção pra você, e a vitória você vai receber. Pelo sangue de Jesus tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus comece a cantar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Deus conhece o teu ser, jamais te esqueceu. Lembras quando aflito estavas e Ele te socorreu. E agora uma vez mais tu sentirás o seu poder, pois lá do céu sobre ti Ele vai descer. Pelo sangue de Jesus tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus comece a cantar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Deus está olhando agora o teu coração, quer encher tua vida o teu ser de plena unção. E agora uma vez mais tu sentirás o seu poder. Ele vai descer. Pelo sangue de Jesus tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus comece a cantar. No sangue de Jesus Deus vai operar. Deus está olhando agora o teu coração, quer encher tua vida o teu ser de plena unção. E agora todo mal que te aflige vai sair, pois o poder de Deus está sobre ti. Pelo sangue de Jesus tu vais vencer. A igreja cantando. No sangue de Jesus tem poder, tem poder. Pelo sangue de Jesus. Comece a cantar. Deus vai operar. Pelo sangue de Jesus tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus comece a cantar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Quem crê levanta a mão e dá glória a Deus. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações
virão. E aí o que a gente faz? Põe a fé no intercessor, que é Jesus, e sempre nos estende a forte mão. Sei que as muralhas do terror não te intimidar, eu sei. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreira. Oh, barreira pra quem? Ele revestir do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além do céu, onde os terrores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus, o nosso grande intercessor. Cante comigo. Pois não há barreiras, não há para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Aleluia, aleluia. Quem pode levantar sua mão e dar glória a Deus? Então confia em Jesus, continua olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, se encha do Espírito. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E receba a vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Irmão Almir, glória a Deus. A igreja pode sentar. Aleluia, aleluia. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus. Cante. As barreiras tu irás transpor. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem nos concedido nesta noite, este culto maravilhoso. Não só nesta noite, mas como já foi falado na oração do nosso irmão Luiz Carlos, durante toda essa semana, uma semana de bênçãos, uma semana de vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Convido os irmãos para se colocarem de pé, para nós fazermos a leitura da palavra.
no nome de Jesus. Apenas 3 versículos. Na epístola do apóstolo Paulo aos cidadãos de Roma, epístola do apóstolo Paulo aos cristãos, aos romanos, capítulo 7. Vamos ler os versos 18, 19 e 20. Louvado seja o nome de Jesus. Uma carta, primeiramente escrita intencionalmente para os cristãos que moravam, que residiam, que se encontravam em Roma, mas que depois tornou-se praticamente uma epístola universal, com temas atuais, com temas contemporâneos e muito importante para nós nos dias de hoje, assim como toda a palavra de Deus, como toda a Escritura Sagrada. Louvado o nome de Jesus. Depois do livro dos Atos dos Apóstolos, ela é a primeira que está disposta nas epístolas. É a primeira epístola após os Atos dos Apóstolos. Capítulo 7, a partir do verso 18. Diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos, podem sentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Como falei, a epístola aos Romanos, ela traz temas atualíssimos, não é? Até hoje, após mais de 2000 anos de ter sido escrita. Louvado seja o nome de Jesus, né? Ou quase 2000 anos após ter sido escrita, até hoje ela é atualíssima. Louvado seja o nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, com muita propriedade, ele dispôs no capítulo, a partir do capítulo 6, o 6 e o 7 e o 8, principalmente, esses temas da, vamos dizer assim, do embate que existe entre nós, entre a nossa carne e o nosso espírito, entre o querer obedecer a Deus e fazer a sua vontade, e a tendência, não é? E a tendência da carne em caminhar para o mal. Os irmãos sabem que nós temos a herança adâmica, não é? Que nós herdamos após a desobediência de Adão e Eva, após a expulsão. Os irmãos todos sabem a história. E desde então passou para todos os homens. E ele diz em 13:23 que todos pecaram e estão carentes ou destituídos da glória de Deus. E eles assim, no verso 13: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido ou inclinado à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros
outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Existem 2 provérbios seculares que eu acho bem pertinente, que um diz que nós não podemos impedir que uma ave voe por cima de nossas cabeças, mas nós podemos impedir que ela faça um ninho. Nós não podemos impedir que o nosso corpo, a nossa carne, tenha a inclinação, ao qual já falei, é a herança de Adão, a tendência a ela querer fazer o que agrada a ela. E o apóstolo Paulo diz que ele, segundo a mente, ele é prisioneiro da lei do Senhor, que é boa, dos seus mandamentos, da vontade de Deus. Mas segundo a carne, ele é prisioneiro, nós, trazendo para o gênero humano, todos que somos descendentes de Adão, somos prisioneiros da lei, da inclinação, da tendência da carne de fazer, de querer os seus próprios desígnios. E como nós podemos evitar, como nós podemos fazer com que a nossa mente, ou seja, o nosso querer estar na presença e na vontade de Deus, seja maior que a nossa inclinação da nossa carne? O próprio apóstolo Paulo responde na sua epístola aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10. Nós não vamos ler, mas os irmãos depois, querendo, leem a partir do verso 10. Ele vai dizer a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada da palavra de Deus. E ali ele dá tudo o que nos ajuda a colocarmos em evidência a nossa fé, ou o nosso querer agradar e fazer a vontade de Deus. O outro provérbio é que um sábio disse ao seu discípulo que existe dentro de nós 2 lobos lutando, guerreando entre si. Um é mau, é destruição, quer fazer aquilo, tudo que, vamos dizer assim, não presta. E o outro é bom, o outro é paz, é amor. E o seu discípulo perguntou a ele: mas mestre, e qual dos 2 ganha? Se todos 2 estão dentro de nós, qual dos 2 ganha? O mestre olhou para ele e disse: aquele que você o alimenta. Então aquele que nós mais alimentarmos vai ser o vencedor da batalha, se tornará mais forte. Se nós fizermos força, como já foi dito aqui esta noite, como já foi pregado, pregação maravilhosa, que nós nos apegarmos a Deus, nos achegarmos a Deus, fazendo a sua obra, fazendo a sua vontade, pegado em oração, na sua palavra, nas coisas que agradam ao Senhor, esse é o que vai vencer dentro de nós. Se nós, entretanto, negligenciarmos a sua palavra, a oração, a comunhão dos irmãos, em estar no templo, nos cultos, em fazer a sua obra, o evangelismo, enfim, toda a didática de Deus, da obra de Deus, então é o outro lobo que vai ganhar em nossas vidas. Nós não vamos ter forças para resistir ao inimigo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome de Jesus. Não que seja coisa fácil resistir ao diabo, não? Porque em momento algum em toda a Bíblia você nunca vai achar dizendo que seguir a Jesus vai ser fácil. Pelo contrário, já foi falado aqui hoje, Jesus disse: tome a sua cruz. Cruz é sinal de quê, irmãos? Cruz é sinal de peso, cruz é sinal de dificuldade, cruz é sinal de sofrimento, sobretudo. Então, não é nada fácil. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci
o mundo. Louvado seja o nome de Jesus. E quanto mais nós nos apegarmos a Ele, quanto mais nós nos enchermos de seu Espírito, essa batalha nós vamos conseguindo ganhar. O apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, 7, ele diz: eu combati um bom combate, guardei a carreira, guardei a fé e acabei a carreira. E já me está preparado já uma coroa. Louvado seja o nome de Jesus. E o apóstolo Paulo sofreu naufrágio, foi preso, foi chicoteado, foi humilhado também. E nada do que ele passou, não teve muita coisa boa também não, viu? Não vou dizer que foi igual a Jesus, mas o bicho sofreu também um bocado, trazendo para os dias de hoje, parafraseando. Mas ele conseguiu vencer. E se ele conseguiu vencer, nós também podemos conseguir. Louvado seja o nome de Jesus. Cabe a nós tomarmos a decisão, não é? Mesmo sabedores de que a batalha não vai ser fácil, que é a guerra que habita em nós. Porque uma guerra contra outro, uma guerra contra outra pessoa, uma guerra contra outro problema, contra uma coisa exterior, se torna mais fácil de nós resolvermos. Mas uma coisa contra nós mesmos, irmão, é uma coisa difícil. É uma coisa que o apóstolo disse: eu nem mesmo sei, eu nem mesmo me compreendo nos meus atos. Porque quando eu quero fazer o bem, quando eu quero fazer a lei de Deus, isso não faço. E o que eu não quero fazer, aquilo que eu sei que é errado, aquilo que eu sei que desagrada a Deus, aquilo que eu sei que não vai me trazer nenhum proveito, espiritualmente falando, isso eu faço. Aí ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Jesus. No finalzinho, aí ele diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. A graça de Deus está derramada sobre nós. Louvado seja o nome de Jesus, sem a qual nós nunca poderíamos alcançar, nós nunca poderíamos pleitear o céu. Quem poderia, por mais rico que fosse, por mais inteligente ou por mais sábio, pudesse conseguir a sua própria salvação, se não fosse Jesus? Louvado seja o nome de Jesus. Se o seu sangue não fosse derramado em favor de nós e a sua graça alcançado, abrangido a toda a humanidade. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor continue nos ajudando a estarmos sempre em seus caminhos, dando o devido valor que a sua palavra tem em nossas vidas, nos enchendo, nos tornando fortes, e que nós possamos alcançar naquele dia, quando o Senhor raiar nas nuvens e vier buscar um povo seu, não um rótulo, não um letreiro, uma placa escrita no lado de fora de uma parede, mas aquele povo que lutou, que venceu, como em Apocalipse diz: ao vencedor dar-lhe-ei a coroa. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando, nos alcançando com a sua graça, e que nós possamos dar sempre lugar à sua palavra em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Eis aí, posso dizer, irmão Almir, o eterno desafio, enquanto estamos neste tabernáculo, de sermos cristãos, não é? Porque essa natureza pecaminosa que existe em nós, irmão Luciano, e ele faz menção da cruz, o irmão Almir, na sua pregação, do que significa, do que simboliza a cruz, não é? Eu me lembro de Jesus, que se fez maldito por nós, e o maior significado da cruz, ele é pejorativo, porque ele traz o estigma de maldito. Quem fosse condenado à cruz receberia esse estigma. Jesus se fez maldito por nós. Então, tomar a cruz, além do peso,
tem outras palavras que o irmão me colocou, peso, sofrimento, que mais, né? Foram tantos, dor, tal. Eu me lembrei desse, o estigma de maldito. E a nossa natureza pecaminosa, ela gera isso em nós. E como nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 1, né? Temos as acusações de terceiros, temos a acusação de Satanás, Apocalipse 12:12, e temos a acusação da nossa própria consciência, que Paulo diz que se o coração nos condena, então o coração da gente, e o coração na anatomia de Jesus está aqui, Mateus 15, versículo 19, está na cabeça, não é? Então o coração nos condena, e esse estigma de maldito, você é pecador, você não pode, você não consegue, você não vence, você fez isso, você fez aquilo, não é? Faz com que nós carreguemos esse peso, porque se torna um peso, torna um fardo muito pesado. Mas glória a Deus que Jesus Cristo levou sobre si, aleluia, o nosso fardo. E ele diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Venha para Jesus, Ele tem perdão para você, amém? Venha para Jesus, para você poder vencer-se, inclusive o estigma de maldito, que gera perspectivas muito indesejáveis, falíveis, amedrontadoras e negativistas. Porém, em Jesus Cristo, você pode ser, aleluia, você pode ser não, em Jesus Cristo, você se torna mais que vencedor. Pode ser não, em Jesus Cristo, você se torna mais que vencedor, aleluia. Então venha a Jesus, se arrependa dos seus pecados. Obviamente você nunca vai deixar de pecar, por isso que Paulo dizia ser maldito, homem que era, né? Citado inclusive na escola bíblica, essa fala pelo Senhor mesmo, meu irmão, Paulo dizendo: maldito homem que sou, né? O mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, já tenho feito, e o bem que eu quero fazer eu não consigo, né? Não vamos nunca deixar de ser pecadores, mas está escrito que se confessarmos, 1 de João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só mais um tempinho aqui na transmissão, porque é importante fechar dizendo isso. Glória a Deus, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, mas quando a gente se arrepende e confessa ao Senhor, e a Bíblia manda que a gente confesse os nossos pecados só ao Senhor Jesus, que é o único que tem poder de nos purificar. E aí quando a gente confessa, nós somos perdoados por Deus, e perdoados por Deus nós somos salvos. Perdoados por Deus nós estamos em comunhão com Ele. Perdoados por Deus estamos livres de condenação. Perdoado por Deus, o céu está aberto para nós. Aleluia, aleluia. Então confessa a Jesus os teus pecados, seja perdoado e abençoado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém?